O que são as emoções humanas? Elas só são humanas porque é o ser humano que as percebe. As emoções são complexos mecanismos, na realidade são sensações percebidas da reação do nosso corpo, que vieram para a nossa consciência no conjunto da construção do complexo mental que nós temos hoje, sobretudo da maneira necessária que elas nos contribuíram para a nossa sobrevivência. Porque essa é uma história relacionada à sobrevivência, relacionada à evolução, que isso nós vamos abordar em outros momentos, em outras situações. Mas a atividade mental consciente do ser humano, ela evoluiu a partir da percepção dessas sensações e sentimentos, ou diríamos, desses estados mentais que, dentre outros aspectos, colocaram a gente aqui hoje, da forma como nós somos. Porque, meus amigos e minhas amigas, o que acontece? As emoções, elas são, vamos dizer assim, o elo de ligação entre a parte fisiológica mais profunda e mais elementar que o nosso corpo tem. E aí, de uma forma bem interessante, eu estava pesquisando para falar para vocês sobre esses 3 próximos vídeos, que nós vamos falar mais sobre emoções, comportamentos emocionais. A palavra emoção vem do latim emovere, que quer dizer, por definição, aquilo que se move de dentro para fora, aquilo que se move, aquilo que se mostra. E a noção de movimento, ela faz parte de todo esse contexto, de toda essa evolução em termos de compreensão do nosso estado. E eu estou aqui para ajudar vocês, e eu também, a gente evoluir juntos na compreensão do vasto complexo humano. Nesse horizonte, as emoções, elas vieram, e nós todos somos, de certo modo, dominados por emoções que são chamadas emoções básicas. Elas estão praticamente inseridas na nossa genética de gerações, e com as quais nós, desde muito pequenininhos, desde muito crianças, nós entramos em contato com a realidade, até porque muitas das emoções básicas têm a ver com sensações internas, físicas, de órgãos, sistemas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E que elas nos privilegiaram a sermos quem nós somos e, sobretudo, sobrevivermos frente ao nosso crescimento e desenvolvimento. E muitos pesquisadores, eu fui pesquisar aqui na internet também, e nas minhas anotações, nos meus livros, para a gente dar uma pensada nisso, teve vários. Um deles, o Antônio Damasio, neurocientista português, ele sustenta, e é o que eu sustento também, que as emoções têm, além de tudo, como não só o aspecto de sobrevivência, mas um papel decisivo nas interações sociais e nas nossas integrações com o mundo. Num dos livros dele, sobre as nossas emoções, ele nos brindou com o conceito, isso filosoficamente, se a gente for pensar, discussão do dualismo e tudo mais, mas com a conceitualização de que as emoções têm um aspecto evolutivo não só para a sobrevivência, mas na forma de nós interagirmos com as questões mais complexas do ser e também para a gente evoluir em termos de organização social. E aí eu me atrevo a dizer que nós só somos o que nós somos como seres humanos porque nós somos dotados de emoções. Tá certo? Porque as emoções, para nós, seres humanos, ao contrário, por exemplo, de outros animais, a gente trabalha com isso, inclusive no meu curso de bioética, quando eu falo sobre a empatia, que está aqui no meu canal também, falo que o quanto, por exemplo, que a pandemia que nós passamos agora, Covid-19, pode alterar nossa capacidade de viver essa emoção complexa que é a empatia também. A gente sai de um aspecto mais primitivo, para se dizer, como se fosse um réptil, e passamos a nos interagir e validar a nossa vida a partir do que tudo que a natureza traz para nós, interna e externamente. Permitindo, inclusive, organizações sociais, inclusive toda a interação com o mundo hoje, porque mais para frente eu vou falar também, o que você compra muitas vezes está motivado pela emoção que aquilo faz você comprar. E existe uma ciência por trás disso. Tá? Existe uma ciência chamada neuromarketing, tá? Que providencia para você aquilo que você deve consumir. Tá?
Então, dentro dessa perspectiva de sobrevivência, de validação, e ao contrário de um réptil, por exemplo, que só pensa, por exemplo, eu desejo comer, vai lá e come, né? Inclusive hoje também escutei um podcast vindo aqui para o consultório muito interessante, falando sobre o poder de você estar à mesa com as pessoas, né? E que o ser humano é o único animal no planeta que, apesar de estar com fome, divide alimento. Sabiam disso? Interessante isso, né? Quem falou isso foi o professor Jordan Peterson, um psicólogo do Canadá bastante famoso, uma pessoa que eu acho muito interessante também. Mas é essa condição, né, das emoções como uma atividade, um mecanismo, né, esse estado mental de percepção das nossas condições, ela nos deu essa condição de desenvolvimento e fez com que nós florescêssemos ao ponto que nós chegamos aonde nós chegamos. E nós temos várias emoções, temos por exemplo, as emoções básicas, já falei disso em outros vídeos, né? Felicidade, tristeza, raiva, medo, nojo. Se a gente for pensar, né, numa cadeia de sobrevivência mesmo, essas 5 emoções seriam emoções tão, né, tem também a surpresa para se dizer, mas essas emoções elas são obviamente tão básicas, tão importantes para o nosso desenvolvimento, porque a alegria, a felicidade, ela corresponde, por exemplo, ao estado de você estar com a barriguinha cheia. Né? O bebê tem isso, né? A tristeza está muito relacionada à falta, à ausência, à angústia, de certo modo. Né? A raiva é uma reação muito forte, né? Quando você está lidando com frustração, injustiça, com ameaça, assim como o medo. Já falei em vários momentos, uma das nossas emoções mais importantes, porque se não fosse pelo medo a gente não teria sobrevivido a muitas situações. E o nojo é uma emoção que nos sinaliza lá atrás, como, por exemplo, se a gente pudesse consumir determinado alimento ou não, ou chegar perto de alguma situação que pudesse comprometer a nossa saúde. E essas emoções básicas deram lugares para tantas outras, como surpresa, desgosto, tristeza, culpa, o amor, a empatia, atividades mentais mais complexas, né, que envolvem os desdobramentos dessas condições ao longo do nosso desenvolvimento e que fizeram com que a gente se transformasse em quem nós somos hoje. E como é que a emoção se desenvolve dentro de nós? Quais são os componentes? Né? Nós temos vários componentes. Né? Nós temos o componente cognitivo, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que é a percepção, né, desse estado fisiológico, e nós temos uma compreensão cognitiva sobre isso. O próprio componente fisiológico, ou seja, pessoas que em determinadas situações, você que está comigo aqui, muitos de vocês, na sua trajetória, de repente tiveram que fazer uma apresentação, falar em público ou conversar com alguém desconhecido. De repente você tem tremores, você começa a sentir que a adrenalina está correndo no seu corpo, né, falando simbolicamente. E isso é uma questão do nosso organismo, de como ele corresponde fisiologicamente ao estado emocional. Nós temos o componente expressivo, ou seja, de como a nossa expressão, e aí você tem a mímica facial, você tem o tom de voz, você tem a forma como a gente se comunica. Esse é um componente importante das emoções. O subjetivo, que é a nossa interpretação das emoções, de como nós entendemos subjetivamente as emoções. O comportamental, que é um componente, né, que influencia o comportamento, por exemplo, a raiva, né, que ela pode levar muitas vezes a um comportamento de evitação, quem está perto disso. Frequentemente eu tenho lidado muito com pacientes com raiva, com situações que levam a presunção muitas vezes de um comportamento agressivo, e isso passa uma comunicação para as pessoas. O componente motivacional, ou seja, a forma como a emoção nos motiva para alguma ação. Por exemplo, já falei um pouco de comportamento de consumo, né? E o componente social grupal, que as emoções elas são extremamente importantes, inclusive em várias situações sendo elementos de contaminação, ou seja, aquilo que faz com que, de certo modo, uma emoção, e nós temos isso dentro do nosso horizonte, né, de funcionamento psíquico e social, uma emoção podendo, inclusive, funcionar como um contagiante de grupo. E é isso, meus amigos. Marcos Liboni, psiquiatra, falei um pouco sobre as emoções, essas atividades intrínsecas, como elas são percebidas, quais são os seus componentes, e vamos dissecar um pouco isso mais à frente na minha próxima comunicação, tá bom? Muito obrigado. Inscrições, likes, e vamos fazer espalhar as ideias desse canal. Obrigado.